o inimigo, a palavra de Deus fala que mundo já humano. Devemos estar orando. Nós estamos no nosso projeto aí para o Vale de Jequitinhonha. Nós estamos aí com o nosso coração voltado este ano para missões pelo Vale de Jequitinhonha. Aleluia! Nós estamos aqui angariando recursos para estar indo ali pregando, levando a mensagem do Senhor para aquelas pessoas que ainda não puderam ouvir, que estão necessitadas de um abraço. Nós vamos estar indo ali, levando a palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Às vezes você fala, pastor, eu não posso fazer missões, eu não posso ir para a África, eu não posso ir para o Senegal. Mas você pode contribuir, você pode dar uma oferta, você pode pregar a palavra do Senhor para o seu vizinho, lá no seu trabalho, aonde você passar, você pode ser boca de Deus, você pode ser usado por Deus. Glória a Deus. Às vezes nós queremos tantas coisas do Senhor, mas a palavra do Senhor diz: ide e pregai o Evangelho. Que nesta noite você possa nos colocar no centro da vontade de Deus. E que você não perca a oportunidade de estar evangelizando aqueles que estão à sua volta. Aqueles que estão à sua volta precisando de um ombro para chorar. Às vezes você sabe que tem colegas seus que estão indo para psicólogo ali conversar, mas você não tem, às vezes não tem capacidade de chegar e falar: olha, eu tenho Jesus para te apresentar. Então nós vamos orar nesta noite. Eu quero que você ore nesta noite. Se você sabe de alguém que está fora, algum missionário, interceda por ele nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Está longe da sua pátria, da sua família, abriu mão da sua família, da sua pátria, e está ali pregando o Evangelho, vivendo, pregando a palavra do Senhor. Então feche os seus olhos neste momento. Nós vamos interceder. Quantos pastores nesses últimos momentos têm caído, o inimigo tem se levantado e tem ceifado a vida de vários líderes, porque o inimigo sabe que quando nós estamos na presença do Senhor, ele sabe do nosso potencial, ele sabe do que nós somos capazes, porque a palavra de Deus fala que a autoridade está na nossa vida para pisar em serpente e escorpiões. Ele sabe que quando nós estamos em comunhão com Deus, estamos jejuando, buscando, orando, nós temos autoridade sobre o inferno. E a autoridade está sobre a sua vida, meu filho, de repreender a toda ação do inferno, daqueles que estão à sua volta. Existe uma autoridade sobre a sua vida. Então use ela nesta noite em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e meu Pai, em primeiro lugar nós queremos apresentar a vida do pastor Edmilson, meu Pai, desta igreja, o anjo desta igreja. Meu Deus, que o Senhor possa continuar cobrindo ele com as tuas bênçãos, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estendemos a nossa mão para o teu filho, para o teu servo que tem conduzido, meu Pai, este povo. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, continua guardando, livrando, meu Deus, dando-lhe sabedoria, meu Pai. Guarda a sua família, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queremos te pedir por cada pastor desta igreja, meu Pai, que só tem levantado para estar aqui, meu Deus, pagando o preço de jejum, de oração. Queremos te pedir, meu Deus, por cada família de pastores, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, guarda, livre de todo mal. Cada um de nós, Deus, Pai, em nome podemos, do Senhor Pai, Jesus Cristo. estar honrando o nosso Queremos te pedir por aqueles que estão fracos também. leal, Pai, Meu Deus, fiel, que o Senhor Pai, possa ao nesta nosso noite, meu Pai, meu Deus, também, trazer a toda a porção dobrada do Pai, teu abençoe de Espírito maneira Santo. especial. Se porventura alguém cada que está pastor pensando em a desistir ou voltar atrás, que o Senhor possa, meu Deus, fazer um renovo nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queremos te pedir por cada missionário que está espalhado por este mundo afora, meu Pai, Vamos somarmos, ó Pai, pregando o Evangelho do Senhor, em nome de Jesus Cristo, abrindo mão, meu Pai, do seu em nome do país, Senhor Jesus, da sua família, o conforto da sua casa, para levar a sua palavra, evangelizando, Pai, por isso aqueles que que não nós conhecem o seu nome, aqueles que não têm Jesus, como Salvador das suas vidas, ó Pai. Estamos parados para receber para os necessitados, estamos portas abertas para a tua casa, seja flagelado, Pai, Pai, que ele seja paralítico, seja andarinho, Pai, seja uma pessoa sem pedra, temos coração aberto para receber, meu Pai, essa salva, essas vidas, ó Pai, na tua casa, em nome do Senhor Jesus, Pai. Cada pessoa, Pai, que se encontra, Pai, numa clínica, Pai, num presídio, Pai, porque nós sabemos que o Senhor tem intercedido pelo teu povo. seja alcançado Nós pela sabemos tua que o Senhor tem graça, olhado para o teu que povo. possa haver mudanças, Deus, em nome do mudança Senhor na vida Jesus de cada uma dessas pessoas, ó Pai. Que nós Mudança possamos de usar esta atitude, ousadia, meu Pai, para
Evangelho, para abrir a nossa boca e falar que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo liberta, que Jesus Cristo transforma. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite, para dizer que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo transforma, Ele liberta. Por isso nós estamos aqui nesta noite e nós te glorificamos, porque quando nós abrimos a nossa boca, meu Pai, o Senhor opera, o milagre é operado. Por isso nós estamos aqui nesta noite e nós agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Aleluia. Giovanni, ela vai vir ministrar, só para nós adiantarmos o nosso lado aqui. Você vai abrir a sua Bíblia em Daniel capítulo 6. Pregador da noite, pastor Edmilson Fialho. Daniel capítulo 6. Mediante a tua luta, não deixa o Senhor. Amém? Entendeu o que eu falei? Vamos colocar de pé, sei que vocês estão cansados. Hoje vocês trabalharam muito, todo mundo estão super cansado, aquela coisa toda. Mas vamos colocar de pé, em reverência à palavra do Senhor. Amém. Daniel capítulo 6. Mediante a sua luta, não deixe o Senhor. Nós estamos vendo nessa última hora que nós estamos vivendo, nós estamos falando isso. Pessoas estão abandonando o Senhor e por nada. Estão trocando a sua bênção, estão trocando a sua salvação, estão trocando o seu chamado por nada. Então fala para o seu irmão que está ao teu lado: não deixe o Senhor. Não deixamos. Não deixa o Senhor. Sabe por quê, querido? Se você deixar o Senhor, a luta vai continuar do mesmo jeito. Eu vou deixar o Senhor e vou embora. A luta vai te acompanhar. Mas se você ficar com o Senhor na luta, certamente a vitória é sua e garantida em nome de Jesus. Amém. Sem dúvida. Então a Bíblia, Daniel capítulo 6, versículo 16, nos diz assim: então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Um ímpio falando isso, oh, isso é maravilhoso. E foi trazido uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. E o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer a sua presença instrumentos de músicas, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, falando o rei, diz: Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, aleluia, dar-se-ia caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões
para que ele não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo, e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Versículo 26. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é um Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio é até o fim. Ele livra e salva, opera sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Pai, nós queremos adorar o teu nome pela tua presença. Tu és fiel, tu és bom, porque a tua presença aqui, ela é maravilhosa no nosso meio. Porque a tua palavra nos diz, onde houver 2 ou 3 em meu nome, ali o Senhor está ali. Então nós temos pelos olhos da fé que o Senhor Jesus, ele está aqui nesta noite. Ele está aqui para nos abençoar, para nos renovar, para nos curar, para derramar sobre a nossa vida a unção, para que nós possamos chegar até o final da nossa caminhada. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus, se entrou alguém aqui nessa noite triste, abatido, angustiado, em nome do Senhor Jesus, dê a ele o renovo espiritual. Pai, em nome do Senhor, manifesta o teu poder. Repreenda em nome do Senhor Jesus toda a ação de Satanás no mundo físico e no mundo espiritual, mas que nós possamos contemplar a tua glória, para que nós possamos contemplar a tua presença maravilhosa no nosso meio. E todos que creem, diga amém. Amém. Você pode se sentar. Aleluia. Mediante a tua luta, não deixe o Senhor. E uma das coisas que nós podemos ver no texto nos fala sobre Daniel, um homem servo de Deus, um homem que tinha um chamado, que tinha uma experiência com o Senhor. O interessante é que ele não abriu mão do seu chamado, ele não abriu mão daquilo que Deus tinha para ele. Eu acho maravilhoso Daniel, a experiência que ele teve, a experiência de um homem, de um jovem. Quando ele foi levado cativo, ele e mais 3 colegas, 3 amigos, eles falaram assim: olha, o rei colocou um banquete lá para eles, e a Bíblia fala assim, em Daniel capítulo 1, versículo 8, diz assim: Daniel assentou-se no seu coração de não se contaminar com o manjar do rei. Quantas vezes, querido, muitas das vezes na nossa caminhada, nós vamos vacilando e vamos nos contaminando com as coisas desse mundo. Quantas vezes nós vamos trocando por causa de uma luta, por causa de uma decepção, por causa de uma humilhação, nós começamos a trocar aquilo que é eterno pela coisa passageira. Olha só Daniel, o exemplo que Daniel nos deixa. A palavra de Deus nos fala que aquele homem assentou no coração de não se contaminar. E a Bíblia fala que durante 10 dias ele falou com o chefe: olha, dá 10 dias. 10 dias que eu preciso. Eles falaram assim, mas o carcereiro falou assim: não, mas olha, eu não posso. O chefe de brigadeiro falou: não, eu não posso. Senão o rei vai me dar 10 dias. Se não, você não vê melhor em mim, nós vamos participar das coisas do manjar com ele. Me dá 10 dias. Às vezes nós estamos trocando as coisas por nada. A Bíblia fala que Daniel ele tinha um espírito excelente. A palavra de Deus nos fala que havia tremor sobre a vida de Daniel. A palavra de Deus nos fala que Daniel ele tinha um alvo, ele tinha um objetivo. E eu e você, nós precisamos entender que nós também temos um alvo. Qual é o nosso alvo, pastor? O nosso alvo se chama eternidade com Cristo Jesus. Esse é o alvo da igreja. Jesus ele falou: eu não vim buscar o são, mas eu vim buscar os doentes da casa de Israel. E cada um de nós estamos doentes espiritualmente, deprimidos, angusciados, derrotados. Mas Jesus falou para nós: vinde a mim. E nós ouvimos a voz do Espírito Santo. E quando nós vamos ao Senhor Jesus, o que o Senhor Jesus faz conosco? O que Ele faz
O errar, às vezes nós observamos as pessoas trocando Jesus por nada. Por nada. Mas Daniel, ele tinha um objetivo. E o objetivo dele falou assim: eu não vou me contaminar. Eu não vou me contaminar. E o interessante é que uma das coisas que nós podemos ver na caminhada de Daniel, havia ali pessoas que tinham muita inveja de Daniel. Claro, claro. O camarada, servo de Deus, um homem de Deus, tinha intimidade com o Senhor, buscava em Deus, tinha prazer em falar com Ele. Aquelas outras pessoas, príncipes, aqueles que estiveram ao seu lado, morriam de inveja. E eles falaram: nós precisamos achar alguma coisa. Nós precisamos achar alguma coisa para derrotar Daniel. Você já viu lá na empresa onde você trabalha? Aquela pessoa que é bem dedicada, é zeloso. O patrão está sempre elogiando. O patrão está sempre falando bem. O patrão está sempre com os olhos voltados para dizer: esse camarada é bênção. Esse camarada tem prazer. E nisso vai criando em volta algumas pessoas usadas pelo Satanás. E começa um espírito de inveja. Começa um espírito querendo passar a perna, derrubar. É a mesma coisa. Daniel, ele estava lá. E assim não conseguimos. A Bíblia fala interessante quando a Bíblia fala nesse texto. A palavra de Deus fala assim: e eles não acharam nada que pudesse defraudar, caluniar contra Daniel. Não tinha nada. Aí alguém falou assim: olha, só se nós fizermos uma coisa na lei do Deus dele. Aí nós conseguimos. Então vamos fazer aqui um decreto. Qual é o decreto? O decreto é que durante 30 dias não poderá fazer pedido a homem algum, a Deus nenhum, a somente a ti, ó rei. Então eles fizeram o decreto. Quem sabia que Daniel era homem de oração? Daniel, falar de Deus nos fala que Daniel ele orava 3 vezes ao dia. E a janela era voltada para Jerusalém. Isso é para o judeu. Se o judeu, se tem um judeu aqui no Brasil, ele localiza a sua região. Jerusalém está para aquele lado. Ele começa a interceder, ele começa a orar por Jerusalém. E o interessante é que Daniel ele estava longe da terra dele, mas o coração dele estava dentro da terra. Nós ainda não chegamos na glória, mas o nosso coração tem que estar na glória. Amém. Nosso coração tem que estar, nós precisamos estar ansiosos para chegar na glória. Me lembro de uma experiência de um pastor, já estava bem debilitado, um homem de Deus, um servo de Deus. Ele estava para partir, todo mundo orando: não, Senhor, não leva, não, Senhor. E ele reuniu a família, estava no meio, pegou um gravador e começou a deixar uma mensagem para a esposa, agradecendo a esposa por aquela caminhada, agradecendo a esposa pelas orações, como que ela foi uma boa esposa, agradeceu cada um dos seus filhos, deixou uma mensagem para cada um dos seus filhos. Mas no final da gravação ele falou assim: mas não me peça para ficar, não me peça para ficar, porque eu anseio ver o meu Salvador. Eu quero ver Jesus, eu preciso chegar na glória. Meus queridos, nós muitas das vezes nós não sabemos o que está nos esperando. A palavra de Deus nos fala que Jesus, no grande dia, Ele vai nos servir na grande ceia com Ele. Tem muita gente pedindo para ficar aqui nesse mundo atribulado. Tem muita gente trocando as coisas. Daniel, a palavra do Senhor nos fala que ele estava numa caminhada. Mas o interessante é que nós precisamos entender, muitas das vezes atravessamos adversidades na nossa vida. Muitas vezes, todos nós temos problemas, filho. Todos nós. Uns é financeiro,
irmão, outro é com filho, outro é marido, esposa. E assim se vai. Outra no emprego, outra na empresa. E assim vai estando. As lutas nossas. Nós temos as nossas lutas. E se você deixar o Senhor, não pensa que vai parar não. Que não vai parar não, querido. Isso aí eu teria que falar para você. Não. Jesus falou assim, olha, no mundo tereis aflições. Quando o Senhor Jesus ele nos chamou, ele não falou só, vai ser maravilha. A certeza é que quando nós estamos lutando, nós temos um Deus que tem um prazer, que está torcendo pela nossa vitória. Nós podemos ver a vida de Daniel. O interessante é que ele confiava em Deus. Ele sabia que a sua vitória dependia de Deus. Olha só, aquele homem, Daniel, na sua vida, na sua caminhada, espiritualmente a cova dos leões aqui representa as lutas dos nossos dias a dias. Sabe que aqui nós podemos tirar muitas coisas hoje para a nossa vida. Muitas. Primeira coisa, Daniel ele está vivendo o auge de um problema. Era o auge, naquele momento da vida dele. Era o auge. Por quê? Porque ele foi apanhado orando. O decreto saiu e ele falou assim, eu não quero nem saber. Eu vou continuar orando. Ele estava vivendo dentro do auge do problema. O mundo, Jesus falou, nós teremos aflições. Tem pessoas que têm grandes problemas. Tem pessoas que têm problemas pequenos. Mas ele sendo grande ou pequeno, nós não podemos deixar o Senhor. Vou fazer uma pergunta aqui para você. Você responde para você mesmo. Aonde você quer passar a sua eternidade? Você responde. Eu vou te dar duas opções aqui. Que é bíblico. Ou é eternidade com Deus. Você tem o direito de estar ao lado de Jesus. E a Bíblia fala que nós seremos eternos como Ele é eterno. Ou a segunda opção, inferno. Você pode responder para você mesmo. Às vezes nós estamos enfrentando um problema, olha pastor, eu estou numa cova dos leões. Está todo mundo querendo me devorar. Diz, no Salmos 3, a Bíblia fala assim, o salmista fala assim, Senhor, como tem se multiplicado os meus adversários. Mas lá no versículo 4 ou 5 ele fala assim, eu deitei, dormi, acordei. Porque o Senhor me sustentou. Olha só, no interessante que Isaías capítulo 38, versículo 17 diz assim, eis que para minha paz eu estive uma grande amargura, tu porém, tão amorosamente abraçaste a minha alma, que não caiu na cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Sabe o que Isaías estava falando? Queridos, se você errar, se você falhar, continua a tua caminhada. Por que, pastor? Porque ele está falando, o Senhor baixou para trás todos os meus pecados. Às vezes nós ficamos lembrando daquele dia da derrota, daquele dia do pecado, mas Jesus, a Bíblia fala, não me lembrarei mais dos meus pecados. O que você está lembrando?
Por que você, esposa, está muitas das vezes lembrando do pecado do seu marido? Por que você, marido, está muitas das vezes lembrando do pecado da sua esposa? Se Deus está falando, eu não me lembrarei mais, Ele está falando, você não vou lembrar, mas também não é para você continuar no pecado. Quando Jesus falou com aquela mulher adulta, no Mateus capítulo 8, João capítulo 8, João Mateus. Ei, está na Bíblia. E o interessante é que Jesus ele fala uma coisa interessante. Todos foram até aquela mulher. Ah, Jesus, a lei manda apedrejar, a lei manda. Jesus falou assim com ela. Falou para a multidão: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Todos foram deixando a pedra e foram indo embora. Jesus falou para ela assim: mulher, cadê os teus acusadores? Foram embora? Foram, Senhor. Eu também não te acuso. Vai em paz. E continua fazendo a mesma coisa. Não. Hã? Não é isso que ele falou, não? Não. Ele falou assim: vai em paz. E não peques mais. Nós temos as nossas dificuldades. Uma das coisas que nós podemos ver, a atitude de Daniel antes de ser levado para a cova dos leões. Sabe o que Daniel fez? Camarada, ele estava indo. Lembrou um negócio, agora vai ter Cristo do meu lado. Mas sabe o que Daniel fez? Ele priorizava a oração. Diante da tua luta, querido, às vezes você está vivendo aquele crente 6 horas para mim, 6 horas para mim. Para com isso e vai orar. Tivemos uma vigília aqui na sexta-feira aqui, ó. Viemos, pagamos um preço, tem que orar. Tem o culto da vitória, é oração. Tem o culto da família, é oração. Às vezes você quer que o negócio caia do céu. Vai cair do céu a partir do momento que você começar a orar. Amém. Sabe por quê, querido? Às vezes você fala assim: irmã, olha para mim, mas a irmã está lotada de luta. Ah, meu Deus, vai orar, sei que eu estou para minha. Aí ninguém tem 6 horas para mim, 6 horas para mim. O pastor Ronaldo André tem uma música dessa aí. Viu no CD dele? 6 horas para mim, 6 horas para mim. Ah, vai orar. Daniel, ele priorizou a oração. Em Efésios capítulo 6, versículo 18, diz assim: orando em todo tempo, com toda oração e súplicas no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplicas por todos os santos. Orando todo o tempo. Ora. Daniel estava vendo que o negócio era difícil do lado dele. Às vezes você está com um casamento precisando de um milagre. Às vezes você está precisando de um milagre para o filho. Às vezes nos seus negócios você está vendo as coisas ficando difíceis. Comece a orar, comece a guerrear. Comece a proclamar: não, Satanás, sai desse lugar. Não, Satanás, aqui é casa santa do Senhor Jesus. Comece a falar com ele. Porque a Bíblia diz: resistir o diabo e ele fugirá. A Bíblia vai dizer: não deis lugar ao diabo. Eu não posso dar lugar a ele. Você não pode dar lugar a ele. Daniel, ele estava vendo que o negócio dele está feio. Ele falou: não, peraí, vou começar a orar. Sabe outra coisa que eu posso ver com Daniel, na vida de Daniel? Mediante o problema, mediante a luta, Daniel mantinha comunhão com Deus. Você está lutando? Mantenha comunhão. Comunhão é um tema interessante. Às vezes tem pessoas que falam assim: vou orar. Senhor, não estou conseguindo ter comunhão com Deus. Peraí, ué. Você nem acabou de discar lá para o céu? Não. Ah, os joelhos no chão, meu filho. Começa a falar com ele. Começa a se humilhar a ele. Começa a falar. Olha lá, depois que você lê lá, Daniel capítulo 9, a oração que ele fez. A oração que Daniel
pecaram, eu pequei, o povo pecou, mas coisas grandes eu tenho misericórdia de nós. Ele mostrou para Deus o seu pecado. Mantenha comunhão. Daniel capítulo 10, versículo 12 diz assim: então me diz, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia ele quer aplicar-se no teu coração, e a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus. São ouvidas as tuas palavras, e eu ouvi por causa das tuas palavras. Glória a Deus. Na hora que ele começou a orar, o anjo foi lá e falou: peraí, fui enviado para te dar a boa nova, querido. Às vezes você está caçando milagres de Deus, está buscando o milagre de Deus, como a Regiane falou aqui: aquilo que nós estamos pedindo, já foi liberado lá na cruz do Calvário, já foi liberado para mim e para você há muito tempo. Falta é nós tomarmos posse das coisas de Deus. Aleluia. Me lembro que o pastor falou assim: meu filho, sabe, a nossa vida é como um cartão de crédito com Deus. Vai chegando, você tem que ir gastando. Gastando o quê, pastor? Não é dinheiro, não. Você vai gastando aquilo que Deus vai te dando. As bênçãos você vai tomando posse. Isso eu quero. Isso aqui é meu. Isso aqui é meu. Quando chegar lá no céu, quando você passar o cartão de crédito, vamos ver como eu tinha de crédito. Nada. Tudo que Deus me deu lá na terra, eu usufruí. O ruim é que muita gente vai chegar lá na eternidade, Deus vai falar assim: passa o cartão de crédito aí para ver. Mas Senhor, você não me deu aquela bênção, passa aí, olha aí, passa o cartão de crédito aí. Aí quando você passa lá, meu Deus, eu chorei tanto tempo por essa bênção e não consegui. Meu Pai, nosso Deus, Ele nos supre em todas as nossas necessidades. Toma posse. Toma posse. Nós precisamos aprender a tomar posse. Ter fé. A nossa caminhada é dessa forma, por isso que ele foi. A Bíblia fala que ele mantinha comunhão com Deus. Mantenha comunhão com Deus. Tenha comunhão com Deus. Comece a ter o hábito de começar a orar. Sabe outra coisa que eu posso aprender aqui com Daniel? Daniel, ele expressava a sua gratidão para com Deus. Daniel era uma pessoa grata. Ele era uma pessoa grata. Lá em Daniel capítulo 2, versículo 20 diz assim: e falou Daniel e disse: seja bendito o nome do Senhor para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força, ele muda os tempos e as horas. Seja grato. Deus está te abençoando, seja grato. Ah não, peraí, não pode ser dizimista. Isso demonstra. Deus está te dando. Tem pessoas que estão cegas espiritualmente nessa área. Tão cego, mas tão cego. Que ele está vendo que Deus está prosperando, está abençoando, mas ele não consegue abrir o coração nesta área. Não consegue. É uma cegueira espiritual. A Bíblia fala: é melhor dar do que receber. A palavra de Deus, ela vem nos ensinando com respeito a isso. Você quer dizer uma coisa? O que Deus ele deu o seu filho. Então às vezes a pessoa está cega espiritualmente. Não, peraí. Não dá. Fala para a mulher: não, dízimo não. Não, vamos dar o dízimo não. Sabe o que ele está trazendo para a casa dele? Uma casta de demônios. Os devoradores. O casamento não vai bem, a família não vai bem, nada vai bem. E ele: mas nada acontece na minha vida. Abre o teu coração nessa área. Abre o teu coração. Peça a Deus uma experiência nessa área. Daniel, ele mostrou, ele era grato a Deus. Sabe uma coisa que eu aprendo? Que nós temos visto nessa caminhada? Que a ingratidão, ela fecha a porta para o segundo milagre na nossa vida. A ingratidão. Tem pessoas extremamente
vai para a luta. Para de correr. Vai enfrentar a vida. Eu tinha um menino, já me disse, eu vou sair de casa. Aí a mãe dele veio falar comigo. Nós temos uma que vai sair de casa, ela toda preocupada. Aí eu, deixa eu mudar a palavra para ele. O que foi? Não, eu vou sair de casa. É mesmo? Quer que eu ore com você? Você pode ir? Pode ir. Pastor, pode deixar ele embora. Pode deixar que vai voltar miudinho, arrebentado. Verdade. Cadê o tênis de marca? Às vezes o pai está se matando para dar alguma coisa para o filho, mas o filho é ingrato. Verdade. A mãe está fazendo tudo, cuida dos filhos, cuida dos netos, cuida de todo mundo, mas ela é ingrata. Verdade. Daniel, uma coisa que ele sabia ser, era grato. Ele tem dito o nome do Senhor. Aleluia. Ele exaltava o nome do Senhor. As pessoas ganham as coisas. Não, que Deus. Olha, sabe? Começa a ser grato. Sabe uma coisa que eu pude ver com Daniel? Que Daniel, na hora, ele levou os problemas para Deus. Peraí, vou orar. Leva os seus problemas para Deus. Entra numa campanha. Começa a pedir Deus, abre os céus em prol da minha vitória. Começa a proclamar. Para de chorar. Leva para aquele que pode resolver os nossos problemas. Daniel, ele levou para quem ele podia. A palavra de Deus nos diz assim, em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pelas orações e súplicas com ação de graça. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Apresenta para Ele. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7 diz assim: lançando sobre Ele todas as nossas ansiedades, porque Ele cuida de vós. Sabe o que ele está falando? Lança, é jogar. Pega o teu problema, lança. A Bíblia está falando, lançando sobre Ele todas as vossas ansiedades. Às vezes, sabe qual é o nosso mal? Às vezes nós estamos com um problema, focamos naquele problema, aí Deus manda a resposta para nós, mas o meu olhar está tão fechado nesse problema que eu não consigo ver a resposta de Deus. Então, quando você lança sobre Deus o seu problema, certamente, claramente, você vai ver a resposta. Você vai ver. Por que, pastor? Porque você lançou sobre ele. Toma, Senhor, essa luta aí, ó. Isso aqui não dá para mim, não. Resolve, me ajuda a resolver. E Ele vai resolvendo para você as suas lutas, as suas dificuldades. O interessante é que nós podemos ver a situação de Daniel dentro da cova dos leões. Sabe uma coisa que eu posso ver aqui? Que Daniel, na hora daquela luta, na hora daquele problema, ele estava sozinho. Aí você está chorando. Aí, ninguém me ajuda. Ah, pelo amor de Deus, a igreja não tem amor. Estou lutando sozinho. Ninguém vem na minha casa. Ninguém faz uma visita. Daniel estava lá sozinho. E vou te falar uma coisa aqui. Não era com 3 gatinhos, não. Tem gente que tem medo de gato. Tem uma bolha de bicho. Oi, Jeová. Meu gato, assim. É misericórdia. Vai, gatinho, vai. Pega aí, irmão. Pega o gatinho. Daniel, ele estava lá. Ele não estava sozinho. Ele estava sozinho. Ele estava naquele momento da luta dele, ele estava sozinho. Tem momentos na nossa vida que Deus tira todo mundo do nosso lado. Para quê, pastor? Para que nós possamos ter uma experiência maravilhosa com o nosso Deus.
Tira dele. Os pais é bem sucedido. Ele estava estudando medicina, o papai estava pagando, estava todo mundo ajudando, a família bem sucedida. Então, a área que eu estava passando não era. Para ele, claro. Mas às vezes, aí eu falei com ele assim, cuidado. Que lá na frente, certamente, Deus vai provar o seu ministério, não vai ser nessa luta. Ai, pastor, que isso? Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que Deus prova quem Ele ama. Que o nosso Deus, que o nosso Pai, Ele nos corrige. Há momentos, Daniel naquele momento era um homem que tinha experiência com Deus. Era um homem que sabia que estava caminhando com Deus. Mas ele, naquele momento ali, ele estava sozinho. Ele foi abandonado pelos amigos. Ninguém falou nada com ele. Há momentos na nossa luta que é eu e você, é você e Deus, é eu e Deus, só acabou. Aí você corre para um lado, pastor, e o pastor faz uma oração, você vai para o outro lado, pastor, oi lá, ajuda aqui, vai, começa aqui. Eu fico bobo de ver porque a pessoa está passando uma luta muito grande. Camarada dessa volta fala assim, pastor, eu tenho um quartinho aqui, não. Eu estou em qualquer lugar dentro da igreja, mas que todo dia eu quero estar na tua casa. Não, mas é assim. Eu já fui assim. Ali Daniel ele estava sozinho. Daniel podia estar se sentindo que o Senhor tinha esquecido dele. Às vezes ele lá, o leão lá, os leões lá e tudo mais. O problema, às vezes o problema é na tua casa, na tua empresa, aonde você trabalha, na faculdade, na escola. O problema está surgindo e ninguém consegue te ajudar. Quando você para um pouquinho, você começa a falar, Deus, eu estou sozinho. Aí você se lembra de Isaías 49, versículo 15. Pode um filho, um pai se esquecer do seu filho, uma mãe se esquecer do seu filho, ainda que ela se esqueça, eu nunca me esquecerei de ti. Sabe o que a Bíblia estava falando? Daniel ele estava sozinho, mas Deus estava com ele lá dentro da cova dos leões. Lá, Sadraque, Mesaque e Abednego estavam uma fornalha. Vai queimar, vai queimar, vai queimar. Opa, peraí, eu estou vendo o quatro. Quem é o quatro? Eu não sei, é o semelhante ao Filho dos deuses. Ei, Nabucodonosor não conhecia o Senhor. E na hora que ele veio lá dentro da fornalha de fogo, peraí, nós somos três. Lançamos, eu estou vendo quatro. O livramento estava lá dentro. Às vezes você não está vendo, mas o nosso Deus não é Deus de derrota. O nosso Deus não é Deus que nos decepciona. O nosso Deus é Deus de presença. O nosso Deus ele é Deus vivo. O nosso Deus é Deus que tem prazer em falar comigo, falar com você. O nosso Deus ele é Deus. Se ele falou para você, vai acontecer, só se você não quiser. Só se você não quiser. Mas se ele falou, você pode começar a preparar. Daniel conhecia, tinha intimidade. Daniel naquela hora ele não tinha controle da situação. E há momentos na nossa vida, diante das lutas que nós passamos, ou seja, conjugal, ou seja, a qualquer área da nossa vida, muitas das vezes nós perdemos o controle da situação. Daniel ele não tinha controle. Imagina, você cair dentro de uma cova, leão, meses sem comer, 3 de doido. A palavra do Senhor fala que quando é lançado, quando é daqueles leões que eram lançados, antes de cair no chão, já tinha devorado todo mundo. Daniel ele não tinha o controle da situação. Ninguém poderia escapar daquela situação. Mas eu quero te dizer nessa noite aqui, não importa o tamanho do teu problema, tem um Deus que ele é maior do que o teu problema. Tem um Deus. E às vezes nós esquecemos disso. Para Daniel era impossível ele sair daquela situação. Às vezes você não vou conseguir. Eu não vou sair
dessa dificuldade. Eu não vou sair. Peça a Deus, Ele vai te dar estratégia. Daniel não tinha como sair desse problema. Por quê, pastor? Porque a Bíblia fala que quando era lançado dentro de uma cova, o rei veio e colocou uma pedra enorme na boca ali daquela cova ali, pronto, e selou com o anel. Tinha um anel grande, selado. Isso estava falando o seguinte: ninguém poderia tirar aquela pedra. Ninguém. E ninguém era doido de tirar aquela pedra. Por quê? Porque o rei ele determinou: ninguém vai tirar, deixa o Daniel aí. Muitas vezes na nossa vida, mediante os problemas, as dificuldades, não encontramos saídas. Existia uma sentença de derrota contra Daniel. A pedra tinha sido selada. Ninguém poderia remover a pedra sem ordem do rei. Passou várias horas. Passou que Daniel estava na cova. Daniel foi jogado no início da noite e ficou ali até o amanhecer. Nos Salmos, capítulo 30, versículo 5, diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pelo amanhecer. Às vezes você está chorando hoje, mas prepara que vai chegar um tempo de paz na tua vida, um tempo de alegria na tua casa. Prepara que Deus vai estar preparando tudo para nós, filho. Às vezes é tempo. Hoje o pastor Daniel, o pastor Joel, ele falou: há tempo para todas as coisas. Determinada por Deus, a sua luta é um tempo. O seu problema é um tempo. Deus vai te amadurecer. Deus vai fazer algo especial na tua vida. Glória a Deus. Deus está falando: pode chegar para mim, querido. Pode chegar, porque eu vou te renovar. Às vezes você está falando: eu vou embora. Não. Deus está falando: fica. Que a tua vitória é certa. Fica. E às vezes você vai caminhando: eu vou desistir. Mas o Espírito Santo, o anjo de Deus, ele quer te pega pela mão e vamos caminhando. E lá na frente você se sente o renovo. A tua luta hoje, preste atenção nisso. A tua luta hoje é a tua vitória amanhã. Amém. Hoje ele é luta, amanhã ele é a tua vitória. Glória a Deus. Hoje é problema, amanhã você vai estar rindo, passando, comentando com todo mundo como Deus foi bom com você naquele período. É assim que Deus foi fazendo com Daniel. Daniel é um período, filho. Fica aí essa noite. Mas Senhor, e os leões? Eu vou fechar a boca desses leões. Você vai fazer o que, Daniel? Eu vou orar. Então ore, os leões também vão orar com você. Agora eu vou dar ordem a esse leão aqui. O negócio, às vezes, você está achando que é difícil. Confia no teu Deus. Confia no teu Deus. Sabe o que eu posso dizer? Que o rei chegou, passou a manhã, o rei chegou e falou: olha, a Bíblia fala que o rei, em jejum, não comeu nada, não deixou chegar a ele música, ficou preocupado, porque ele gostava, ele amava Daniel, o camarada era bom. E o interessante é que lá no início ele falou assim: olha, Daniel, o teu Deus, a quem tu serve, ele vai te livrar desse problema. Eu, como profeta de Deus aqui nessa noite, o teu Deus, o nosso Deus, vai te livrar você desse problema. Ele não vai deixar você morrer no deserto. Glória a Deus. Porque essa não é a intenção do nosso Deus. Estou na cova, mas Ele está contigo. Aleluia. Estou na fornalha, mas Ele está contigo. Aleluia. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. E a presença de Deus na nossa vida faz toda a diferença na nossa caminhada. Amém. Toda diferença. Sabe uma coisa que eu posso aprender com Daniel? Para nós finalizarmos e orarmos.
Deus, ele foi glorificado. Quando o rei falou assim, Daniel, aí Daniel falou assim, vive, ó rei, para todos sempre. Estou vivo. E o rei, pode deixar, está tudo quietinho aqui. Pode ficar tranquilo. É assim que Deus faz. Hoje, às vezes você está sendo hoje humilhado pelos seus parentes, pelos seus vizinhos, pelos seus colegas de trabalho. Mas a Bíblia, a palavra de Deus fala assim, os humilhados serão exaltados. Amém. Vai chegar um novo tempo na tua vida. Vai chegar um tempo de paz, um tempo de alegria. Vai chegar um tempo onde Deus vai operar grandemente através da tua vida. Amém. Mas às vezes você está falando, eu vou desistir. Mas o Senhor está falando, não desista. Eu estou na cova, o anjo já foi enviado. Eu vou parar, o Espírito Santo vai te renovar. Eu estou abrindo mão. Deus está falando, não abre a mão da tua salvação. Porque coisas melhores ainda eu farei na tua vida e na tua caminhada. Naquela hora de Daniel, ele tinha tudo para parar e negar o nome do Senhor. Vou entrar para a cova, mas eu vou com Jesus. Estou passando uma tribulação, mas Jesus está comigo. Sabe por quê, querido? Porque é assim que faz o nosso Deus. A Bíblia fala que ele não é homem para que minta. Ali naquela hora, Daniel, o nome do Senhor foi glorificado. Sabe o que nos prova aqui? Que o inimigo foi vencido. Que o teu inimigo, nosso inimigo, ele foi vencido. Eu quero te dizer uma coisa que já foi falada aqui, e às vezes você não prestou atenção, mas eu quero falar para você, a cruz ela está vazia, Jesus ressuscitou para nos entregar a vitória, querido. A cruz ela está vazia. Ele está dentro do Pai. Ele está dentro, ele está falando, olha, eu estou contigo, eu estou contigo. Aleluia. Daniel naquela hora. Pode subir. Daniel naquela hora. O decreto foi mudado. A situação que eles armaram para ele se voltou para aqueles que tinham amado. O rei falou, como é que foi esse decreto comigo? É assim, peraí. Quem fez? Foi fulano de cana. Quem é esse? Joga ele na cova de Deus. Pega também a família dele, os filhos dele, joga também. Sabe o que eu aprendo aqui? Quando nós erramos, estou falando para mim também. Quando nós erramos na nossa caminhada, a família sofre. Verdade. Quando você, marido, você erra, a sua esposa sofre. Verdade. Os seus filhos sofrem.